A paz do Senhor Jesus a todo o povo que nos acompanha agora, nossa família de Cristo, pessoas que estão junto conosco, se fortalecendo, buscando o avivamento que vem de Deus, o direcionamento que vem lá de cima, aquilo que nos faz crescer, que nos faz ser direcionados não por homens, mas pela santa palavra do nosso Deus, para que assim venhamos ser guiados por Ele e não nos perder no meio da caminhada, no meio da jornada que estamos vivendo. E jornada essa que o próprio Deus ele nos mostra que teríamos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo. A Bíblia mesmo diz que haveriam tempos difíceis, haveria tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. E às vezes o tempo que você está vivendo hoje, você que me ouve, é um tempo talvez de sofrimento, de dores, de lágrimas. Mas acredite, Deus, Ele vai lhe visitar nessa hora. E a Bíblia mesmo menciona, direcionando, que a tristeza ela pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! E eu creio que ao amanhecer Deus vai mudar esse quadro de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia, de sofrimento que o Senhor, a senhora está vivendo e que muitas das vezes não sabe o que fazer. Mas logo vem Deus nos direcionando, logo vem Deus nos mostrando o caminho, uma vez que a sua palavra diz que o homem não pode alcançar coisa alguma se do céu não for lhe dado. Então saiba que é do céu que vem o socorro, é do céu que vem a resposta, é do céu que vem o direcionamento para todos nós. E quando passamos a viver na dependência desse Deus, então passamos a crescer, passamos a progredir, passamos a descansar, passamos a confiar nele e de todo o nosso coração. Fazendo assim, passamos a viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Ele disse isso: o mal veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e abundância. E uma vida abundante é uma vida abençoada em todos os aspectos, aonde Deus passa a suprir as nossas necessidades e passa a nos conduzir. E isso é extraordinário. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 16, que fala sobre a exortação, a fidelidade e a diligência no ministério. Deus falou forte comigo essa palavra que de fato está focada nos ministros, naqueles que fazem a obra de Deus, mas nós passamos a observar de que maneira Deus quer que os ministros e aqueles que fazem a obra de Deus possam estar agindo para com o povo. E o interessante disso é que o povo precisa entender o que é que Deus tem para eles por meio da palavra, por meio do ministério, por meio de um direcionamento, sabendo que você tem um ministério, que Deus tem um propósito na sua vida e você precisa entender o seu propósito. Hoje eu já descobri o meu. E Deus ele vai te conduzir por um propósito de alcançar vidas, alcançar almas. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um balconista, você pode ser, sabe, um engraxate, você pode ser quem for, mas Deus tem um propósito dentro daquilo que você está vivendo, da sua vida, para que ilumine a vida de outras pessoas que estão apagadas. E quando você passa a entender o motivo pelo qual o Senhor te chamou, então as coisas se tornam mais claras. Olha o que ele diz no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e a boa doutrina que tem seguido. Então veja que quando nós alimentamos nesse momento, há muitas pessoas que estão sendo alimentadas por essa palavra fora do país, em vários estados, na África, né? No país África, tem gente me ouvindo agora na Bolívia, tem gente me ouvindo agora de Portugal, tem gente me ouvindo agora na França, em tantos outros lugares, como tem gente agora no Nordeste e no Rio, gente de Brasília me ouvindo, do Maranhão, do Ceará e tantos outros lugares que estamos alimentando nesse momento com a palavra de Deus, uma palavra de fé e uma palavra que te leve uma doutrina, né? A ser doutrinado, a ser direcionado, a ser guiado
pelo próprio Deus, por meio da sua santa palavra. No 7 ele diz: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Quando ele fala dessas fábulas, né, são contos, histórias. Hoje nós observamos que há muitas pessoas que estão mais à procura de fábulas, ou seja, há muitos que hoje leem muito mais livros de autoajuda do que a própria palavra de Deus. Hoje, aqueles que são cristãos, hoje há pessoas que deixaram de buscar a palavra para buscar em livros de autoajuda, sendo que a palavra é o que nos alimenta, é o que nos fortalece. Ao invés de ouvir, não que seja errado, não estou dizendo isso, mas quando você deixa de ouvir ou trocar a palavra de Deus por um livro de autoajuda, por um pensamento de um homem, você está desfocando aquilo que Deus tem como direcionamento para a sua vida. Então ele diz: rejeita as fábulas, contos, sabe? Coisas que vêm de fora, coisas que não vêm do próprio Yeshua HaMashiach, coisas que não vêm do próprio Senhor para a sua vida. Isso começa a te tirar do direcionamento que vem de Deus. Então ele diz: rejeita essas fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, em socorrer, em ajudar pessoas, em salvar vidas, sabe, em deixar de olhar para si e passar a olhar para os outros com a finalidade de socorrê-los, de ajudá-los, porque muitas das vezes achamos que não temos condições de ajudar alguém e queremos ser ajudados. Mas o Senhor nesse momento tem virado essa situação, nos dando condições, nos preparando. Por isso a Bíblia fala que Ele não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. E a partir do momento que Ele passa a te escolher, Ele passa a te capacitar para a sua boa obra. Então Ele vai dizendo: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Olha que coisa interessante. Veja que quando o apóstolo Paulo vem mencionando, direcionando a respeito desses acontecimentos, né, ele deixa claro que essa palavra que tem sido pregada, que tem sido direcionada, vem com o propósito de salvar. Veja que é para salvar a todos, especialmente aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que têm buscado se esforçar para fazer a boa obra, ou seja, para aqueles que esperam no Deus vivo, aqueles que se entregaram de corpo e alma a Ele, Salvador de todos os homens. Ele diz no 11, ordena, ensina essas coisas. É o que nós temos feito. Temos ensinado você, temos direcionado a muitos nesse instante para que venham sair de um caminho que outrora era um caminho largo e passassem a andar num caminho estreito, de difícil acesso, mas um caminho que certamente irá conduzir você à vida eterna. No 12 ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Deus quer que os ministros, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, o seu procedimento seja padrão, né? Para que as pessoas vejam em nós o caráter de Deus, o caráter que Deus forma em nós, o direcionamento por meio da palavra que nos faz crescer no amor, na fé, na pureza, que nos faz ser humanos melhores, que nos faz espelhos dele nesse mundo. E isso é para a sua vida, porque Deus quer usar você como instrumento dele nesse mundo. Deus tem um propósito na sua vida de fazer você que está me ouvindo agora um agente de transformação na vida de outras pessoas. Você precisa entender o teu chamado, o propósito pelo qual Deus te colocou nesse mundo, que não foi para se alimentar, para se vestir, para comer, para conquistar e depois morrer. Não. Você precisa entender o porquê que Deus te colocou nesse mundo. É a partir do momento que os seus olhos se abrem para o propósito que Deus tem para a sua vida, então
você passa a ver que tudo está relacionado no amor, na fé, na pureza, no procedimento seu, que passa a ser padrão, que passa a ser exemplo, que passa a ser algo em que não é necessário que você fale de Cristo, porque as próprias pessoas vendo você, elas vão querer esse Deus pelo seu proceder. A Bíblia fala em 1 Pedro, né, sobre a mulher que é casada com o marido que é incrédulo. A Bíblia diz que ela não irá ganhar o marido com palavras, mas com o seu proceder. Aleluia! Ou seja, é o nosso proceder nesse mundo que faz toda a diferença. Hoje nós temos visto muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas que dão um mau testemunho. E que muitos olham para ela e acham que todos são como ela. Que na verdade mancham o nome do Senhor Jesus. E olha o que ele diz no 13: até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Ou seja, veja a importância de nós nos aplicarmos a ler a palavra. Eu não estou dizendo aqui um livro de autoajuda, ele está dizendo a leitura da palavra, da Bíblia, onde nós temos que ler, onde nós temos que buscar ser exortados por Deus. Ele vem nos ensinando como é que deve ser o nosso padrão de comportamento, a nossa vida para com Ele, o nosso proceder para com as pessoas lá fora. E tudo isso Deus vai formando em nós o seu caráter. No 14 ele diz: não te faça negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, como concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, eu não posso ser negligente daquilo que o Senhor me entregou. Deus me deu um dom, Deus me deu uma unção, um talento, e eu vou usar desse talento para fazer o bem, para ajudar os outros, para levar as pessoas à paz, à libertação, à alegria. É como se nós tivéssemos um remédio e temos visto pessoas doentes e não entregamos esse remédio a elas. Que remédio é esse, bispo? É o Senhor Jesus em nós, é o amor de Cristo que foi derramado em nosso coração, e que isso tem que ser externado, isso não tem que ser guardado a nós, mas tem que ser externado a esse mundo. Por mais que somos criticados, por mais que somos muitas das vezes esbofeteados de uma face no nosso rosto, mas passamos a fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No 15 ele diz: medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós temos que progredir, gente. Nós temos que meditar nestas coisas, ou seja, na palavra, nelas ser diligentes, porque esse progresso vai vir e a tudo será manifesto. Quando você passa a olhar para a sua vida e passa a ver o quanto Deus tem levado você a um progresso. Eu vejo minha vida, às vezes um ano atrás, eu vejo o quanto Deus me fez progredir nesse ano. Cada semana, cada mês, cada dia, Deus tem feito eu crescer, Deus tem feito eu atingir um outro degrau, um outro nível. E isso Ele espera de nós, nos tornarmos cristãos melhor, tornarmos pessoas melhores, pessoas que venham exalar o perfume dele para este mundo. Não é viver uma vida de aparência, mas é viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Aí no 16 ele disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meu Deus do céu. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E é isso que me move. Além de alcançar a minha salvação, Deus me usar para salvar a outros. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro? Não é verdade? A Bíblia diz isso. E no final perder a sua alma. Então quando nós passamos a ter o cuidado de nós mesmos, nós que pregamos, cuidar da nossa vida, da nossa alma e dessa doutrina que temos ensinado, e colocarmos isso em nós e continuar nos deveres que o Senhor tem nos direcionado, porque Ele diz: se fizermos isso, nós vamos salvar tanto a nós como aqueles que nos ouvem. E se você está aí nos ouvindo agora, meu irmão, você é um privilegiado, porque
Deus está te alcançando por meio da sua doutrina, da sua palavra, com a finalidade de salvar você, com a finalidade de levar você a alcançar aquilo que é celestial e não apenas terreno, uma vez que Ele tem promessas sim para nós neste mundo, mas quando você passa a viver sobre a direção dEle, então você percebe que você é um escolhido de Deus. Glória a Deus, toma posse dessa palavra. Eu quero realizar para você uma oração e pedir a Deus que te fortaleça nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu oro por aqueles que estão nesse momento nos ouvindo, meu Pai, numa cama de hospital, aqueles que estão aí agora, Pai, precisando do Teu toque, precisando da Tua presença, precisando do Teu milagre. Que primeiramente, Deus, o Senhor possa fazê-las entender que tudo isso aqui é passageiro, Pai. Que o Senhor venha fazê-la entender que a nossa pátria não está neste mundo, meu Deus, mas está no Teu reino, está no celestial. Que o Senhor venha fazer Teu povo, Pai, alcançar uma maturidade. Que o Senhor venha levá-los, Pai, a se tornar imitadores de Paulo, imitadores de homens, Pai, que de fato estão te servindo da maneira que precisa, da maneira que necessita, da maneira correta, da maneira em que estará levando as pessoas, meu Pai, a crescerem no Senhor. Nós lhe pedimos isso, que eles possam caminhar na medida da perfeição que já estão atingindo no Senhor. Que o Senhor ensine eles, Pai. Eu lhe peço, toca na vida deste que está aí doente, que está aí, meu Pai, com um caroço, um tumor, um câncer, uma infecção. Eu consagro e abençoo a vida de todos os que nos ouvem nesse instante. Repreenda todo o espírito de morte, Pai, de enfermidade, de miséria, tudo que vem fechando as portas para o Teu povo. Deus, que nessa hora se abra, que nessa hora o Senhor venha mover as Tuas mãos de poder, Senhor, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo, meu Deus, a transformação que vem de dentro para fora, a conversão desta alma, Pai, que talvez deixou de ser celestial e se tornou terrena. Traz o Teu povo para perto do Senhor. Aqueles que estavam doentes sejam curados. Opera, Pai, na vida de todo o Teu povo. Nós lhe pedimos isso e os abençoamos para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E os que creem, digam amém.